Olá! Quem trabalha com gestão pública sabe, a nova lei de licitações, a 14.133, chegou para mudar bastante coisa, não é mesmo? E no meio dessa transformação toda, tem um conceito que virou peça-chave, o Programa de Integridade. A gente vai mergulhar fundo nisso agora para entender direitinho o que é, como funciona e por que ele se tornou tão essencial. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, vamos entender essa nova era na gestão de contratos. Depois, um conceito fundamental, as linhas de defesa. Em seguida, a gente vê por que o programa de integridade se tornou obrigatório, como ele funciona na prática e, para fechar, quais são os benefícios reais que ele traz. Vamos lá! Bom, começando por esse novo cenário. É muito importante ter em mente que não estamos falando de uma simples atualização de regras. A Lei 14.133 representa, de fato, uma mudança de paradigma, uma nova forma de pensar como o poder público contrata. O foco agora está muito mais forte em governança, em eficiência e, claro, em integridade. E olha, não foi só a lei que mudou. Instituições de peso como o Tribunal de Contas da União, o TCU, também estão com uma nova filosofia de controle. E por quê? Para reduzir a sobrecarga dos órgãos de controle externo e, ao mesmo tempo, fortalecer a governança dentro de cada instituição. A ideia é tornar o sistema todo mais ágil e responsável desde o começo. E isso tudo nos leva àquela pergunta que todo gestor público se faz, né? Com tanta pressão por resultados, por conformidade, como é que se equilibra tudo isso? A resposta está justamente em uma nova forma de pensar o controle e a responsabilidade. E é aqui que a gente entra num conceito central. A nova orientação do TCU, que está totalmente alinhada com a lei, traz essa ideia de que o controle não é mais uma tarefa que fica só lá na ponta com os órgãos externos, não. Ele começa dentro de casa com uma responsabilidade que é compartilhada. O ponto crucial é este aqui, ó. Antes de um licitante levar qualquer questão direto para o TCU, ele precisa, primeiro, tentar resolver tudo nas instâncias internas. Isso fortalece uma coisa chamada autotutela, que é basicamente a capacidade da própria administração pública de revisar e corrigir os seus atos. O processo fica muito mais racional, muito mais eficiente. Essa estrutura funciona como se fossem camadas. A primeira linha de defesa é formada pelos agentes que estão ali no dia a dia, na operação, gerenciando o contrato. A segunda linha é o pessoal do suporte jurídico e do controle interno, que dá aquela camada extra de verificação. Somente depois, e só depois que essas duas instâncias atuam, é que o controle externo, a terceira linha, entra em campo. É uma mudança de fluxo fundamental. Certo, mas como é que a gente transforma essa filosofia toda de responsabilidade interna em algo concreto, algo que possa ser auditado? É exatamente aí que entra o programa de integridade. Ele é a ferramenta que coloca o conceito das linhas de defesa para funcionar na prática. Pois é, a nova legislação deixa muito claro, não basta mais ter boas intenções. É preciso ter um programa formal, com regras claras, com responsabilidades bem definidas e com mecanismos de verificação. A integridade agora precisa ser parte do sistema e não só uma qualidade de uma pessoa ou outra. E essa formalização toda tem uma base legal bem clara. A Portaria 8678 determina que se preveja a implantação de programas de integridade. Isso é especialmente exigido para contratos de grande vulto, onde há uma obrigação explícita. O que isso faz? Conecta a gestão do contrato diretamente com a cultura de integridade da empresa que foi contratada. Ok, então a gente já entendeu o que é e por que é importante. Agora vamos para o como. Como é que um programa de integridade funciona no dia a dia da gestão de um contrato? Bom, ele se apoia em 3 pilares bem práticos. E aqui é fundamental fazer uma distinção. Não estamos falando de um manual que fique esquecido na gaveta de jeito nenhum. Estamos falando de um sistema vivo que pulsa através da governança, dos controles e do monitoramento contínuo da execução do contrato. O primeiro pilar é a governança. E no centro de tudo tem a figura do gestor do contrato. Ele não é um mero burocrata, ele é o maestro que coordena a fiscalização técnica, a administrativa e a setorial, garantindo que todo mundo esteja trabalhando em sintonia para o sucesso do contrato. O segundo pilar são os controles, que são exercidos pelos fiscais. E aqui a lei incentiva uma ótima prática de gestão de riscos, que é a segregação de funções. O fiscal administrativo, por exemplo, cuida da papelada, da conformidade dos documentos. Já o fiscal técnico vai a campo, ele verifica se o que foi entregue é o que foi contratado. E o fiscal setorial garante a padronização quando o serviço acontece em vários lugares diferentes.
E para fechar os 3 pilares, o monitoramento. Integridade é um processo que não para nunca. Isso significa o quê? Registrar tudo, avaliar o desempenho com base em indicadores, analisar pedidos de alteração com muito critério e, o que é crucial, usar o que foi aprendido para que as próximas contratações sejam ainda melhores. É um ciclo de melhoria contínuo. Agora, vamos ver o resultado prático de todo esse esforço. Porque implementar um programa de integridade forte não é só uma obrigação da lei, mas sim uma decisão estratégica e muito inteligente para qualquer órgão público. O retorno é gigantesco. Um programa que funciona de verdade blinda a instituição contra fraudes e desperdício. Ele aumenta a transparência, o que melhora a confiança da sociedade, garante que cada real do dinheiro público seja bem usado e protege não só a reputação do órgão, mas também a do próprio corpo de gestores, que passa a ter um sistema todo documentado para dar respaldo às suas decisões. E para a gente fechar, fica uma provocação para reflexão. Pensando em um contrato que está aí, em andamento, qual seria um único passo, uma pequena ação que poderia ser feita amanhã mesmo para reforçar a governança, o controle ou o monitoramento dele? A construção de um ambiente íntegro começa com ações concretas como essa.